Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal E aí Jauro Hoje. Esse canal ele tem o objetivo de ensinar você temas bíblicos de A a Z que você tem curiosidade de saber sobre a Bíblia. Então o canal E aí Jauro Hoje ele tem essa finalidade de mostrar temas bíblicos que você tem curiosidade, que talvez o seu pastor, o seu líder religioso não fala e talvez você tenha vergonha de perguntar para ele sobre certos temas. Então aqui eu trago temas de A a Z, biblicamente, te dou capítulos e versículos dentro do tema que eu estou trazendo, tá? Aqui esse canal ele não tem opinião própria, tá? Eu não dou a minha opinião, eu apenas te dou capítulos e versículos para que você possa verificar na sua Bíblia, na sua casa e com a sua família, tá bom? Então hoje nós iremos falar sobre o tema sobre misericórdia. O que significa a palavra misericórdia, Tom? A palavra de misericórdia vem de miséria, tá? E compaixão que Deus teve por nós. Então, o ser humano ele se tornou miserável quando caiu em pecado e Cristo assumiu a culpa do pecado da humanidade e se fez carne e veio habitar nesse mundo para trazer a misericórdia e ensinar o ser humano a ter compaixão um dos outros. Por isso que ele resumiu os 10 mandamentos, que foi escrito pelo próprio dedo dele, próprio dedo de Deus. Ele resumiu os mandamentos em dois, que significa amor a Deus e amor ao próximo. 4 mandamentos, amor a Deus, se direciona amor a Deus, e os outros 6, amor ao próximo. Então, isso se resume a misericórdia, você ter compaixão, se colocar no lugar do seu irmão, tá bom? Então, a palavra misericórdia significa que nós estava miserável e Cristo assumiu a nossa culpa do nosso pecado, trazendo para nós uma nova oportunidade, uma nova chance. Todo ser humano estava miserável. A Bíblia fala que nós estava desgarrado como ovelha perdida. Isso fala no livro de Isaías, no capítulo 53, que nós estava como ovelha desgarrada, indo para o matador, e Cristo assumiu a nossa culpa para poder pagar o meu e o seu pecado, e a história de Cristo todo mundo sabe, né? Então a teologia fala que a gente costuma falar que Cristo tinha um corpo glorioso, a qual a teologia não consegue explicar, nem a arqueologia consegue explicar o corpo glorioso que Cristo tinha no céu, e ele abandonou esse corpo de glória para se tornar ser humano, para vir a este mundo habitar e poder ensinar e morrer pela humanidade. Então Cristo, o nosso Deus, ele estará retido no corpo humano por toda a eternidade. É um amor e uma misericórdia indescritível. Então Cristo tinha um corpo glorioso, a qual nós não sabemos descrever qual era esse corpo, e ele abandonou, ele estará retido no corpo humano, como eu e você é ser humano, por toda a eternidade, por amor a mim e por amor a você. E mais uma questão para que você possa aprender aqui no canal E aí Jauro Hoje. Você sabia que Cristo será o único que vai carregar as marcas do pecado por toda a eternidade? Então você que tem marca pelo pecado, uma doença, ou você perdeu uma perna por um câncer, por isso, por aquilo outro, na glorificação, se você acreditar em Cristo, se você morrer servindo a Cristo, se você for um cristão e morrer em Cristo, e no dia, na manhã da ressurreição, Cristo vai te ressuscitar, você pode ter perdido uma perna, um braço, um membro do seu corpo, você vai levantar num corpo glorioso e regenerado com aquela perna que você perdeu, com aquele braço que você perdeu. Mas o Jesus, o nosso Cristo, ele carregará as marcas da crucifixão por toda a eternidade. Vai carregar aquela marca do preço do pecado que ele pagou por mim e por você por toda a eternidade. Então ele terá a marca nas suas mãos e terá a marca no seu lado, na sua costela, pelo preço do pecado que ele pagou por mim e por você. Isso é misericórdia pura. Isso é você ter uma oportunidade de viver num mundo melhor, né? Todo ser humano ele tem que passar pela morte, e por isso que Cristo veio aqui na Terra, para poder te dar uma nova oportunidade para você viver num mundo melhor, sem dor, sem sofrimento, sem doenças, e se cumprir o que fala em Apocalipse no capítulo 22, que ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá nem pranto, nem luto, nem dor, tá? Então, falando sem mais delongas sobre o tema misericórdia, isso Cristo teve como ser humano aqui na Terra, nos dando o exemplo que você deve ter compaixão
de todas as pessoas que você vê. Isso significa uma genuinidade de ser um cristão. O que é um cristão? O cristão, ele tem que ser compassivo, ele tem que ser longânimo, ele tem que ser misericordioso, você tem que se compadecer com a dor daquele seu irmão, porque Cristo se compadeceu pelas nossas dores. Ele deixou o trono e veio a este mundo morrer por você. Então, se você se denomina, se você carrega essa patente, esse nome, você fala, eu sou cristão, então você tem que andar como Cristo andou. Cristo se compadeceu da dor do ser humano. Cristo se compadeceu da minha e da sua dor. E ele veio a este mundo, morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, e ele também estendeu a mão ao seu próximo. Então, seja misericordioso. Eu vou te dar capítulos e versículos sobre esse tema misericórdia hoje, para que você possa aprender o que é misericórdia e o caminho de você ser uma pessoa cheia de misericórdia, assim como o nosso Jesus foi. Nosso Jesus, quando andou aqui na terra, aí vai uma dica para vocês que falam que o Velho Testamento foi abolido. A defesa e o escudo de Cristo sempre foi o Velho Testamento. Porque tudo que Cristo andou aqui na terra, ele falava, está escrito, está escrito, está escrito. E quando Cristo falava está escrito, ele estava usando o Velho Testamento, porque naquela época o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. De acordo com a teologia e a arqueologia, o Novo Testamento foi escrito depois de 40 a 50 anos depois que Cristo foi levado para o céu. Por que os discípulos demoraram tanto para escrever a Bíblia, Tom, nessa época? Porque eles achavam que Cristo ia voltar no tempo deles. Então eles ficaram guardando aquela verdade, e Cristo não voltou, e eles resolveram escrever em livros em pergaminho todo o ministério de Cristo aqui na terra, para que eu e você pudesse ter acesso ao que Cristo fez aqui na terra. E sem contar que naquela época, no tempo de Cristo, havia os escribas. O que é os escribas? Escribas são aquelas pessoas, aqueles escrivão, que toda vez que um mestre levantava para poder falar ou dar as suas palavras, tinha aquele escrivão do lado que ele tinha um potinho de tinta, um rolo de papel, de pergaminho ou pano, e ele relatava tudo que aquele mestre estava falando. Então, tudo que aquele mestre ia falando, ele ia relatando. Isso se chama é um escrivão. E aí tinha os pergaminhos sobre a história de Cristo, sobre o sermão da montanha, a multiplicação dos peixes e dos pão. Então tinha isso já relatado em pergaminho. Mas o ministério de Cristo, que os 12 apóstolos viveu e presenciou, depois de 40 anos, foi quando eles foi relatar em livro, tá bom? Só para você entender. Então, o Velho Testamento, ele é tão importante quanto o Novo Testamento, porque foi o Velho Testamento que Jesus usou. E grande parte do Novo Testamento, dos escritores, João, que escreveu o livro escatológico, que é um livro profético, ele usou bastante, ou a maior, 98% do livro de Apocalipse é baseado no livro de Ezequiel. Então, os autores bíblicos do Novo Testamento, eles se basearam muito no Velho Testamento, tá? Então, quando fala a palavra de velho, não é que é velho, é porque é um livro que conta a história de Cristo antes dele vir aqui na Terra. Sacerdotismo, morte de sacrifício de cordeiro, a história da libertação do povo de Israel, tudo isso narra toda essa narrativa, mas não significa que ele é velho, tá? Então um preenche o outro, por isso que lá no Apocalipse, no capítulo 19, fala que há duas testemunhas, que é o Novo e o Velho Testamento, que dá testemunho sobre o Criador, sobre Deus. Falando isso sem mais delongas, isso não é opinião, isso é bíblico, tá? Se você quiser mais profundamente, deixe nos comentários que eu te dou um relance, um breve estudo sobre o que eu estou falando sobre Velho e Novo Testamento, tá bom? Vamos entrar no tema sobre misericórdia. Eu elaborei algumas perguntinhas aqui sobre misericórdia e vou te dar o capítulo e versículo para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia e com sua família. Vamos lá, Tom. O tema é misericórdia. Qual é a primeira pergunta? Fala assim: por que a lealdade é importante? Olha que pergunta interessante. Por que você acha que a lealdade é importante tanto ao seu irmão quanto a Deus é importante dentro do tema misericórdia? Mas o que tem a ver lealdade com misericórdia? Tudo a ver.
Tudo a ver, tudo a ver. Se Cristo não fosse leal aos seus propósitos, aos seus princípios, até o fim, morrer na cruz do Calvário por mim e por você, nós estaria perdido hoje, entende? Então a lealdade tem tudo a ver com a misericórdia, por isso eu coloquei esse tema aqui. A primeira pergunta é: por que a lealdade é importante? Onde eu vejo isso, Tom? Na Bíblia? Você vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 3 ao 4. Capítulo 3, Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos de 3 ao 4. A pergunta é, repete para a minha pergunta, Tom. Por que a lealdade é importante? Provérbios, capítulo 3, versículo 3 ao 4, ok? Vamos para a segunda pergunta do tema ainda sobre misericórdia. Como podemos, olha que pergunta, tudo a ver com misericórdia, tá bom? Como podemos honrar a Deus? Como eu e você podemos honrar a Deus? Qual é o procedimento? O que a Bíblia orienta a nós fazer? Onde está escrito isso, Tom? Para me ver na minha Bíblia, na minha casa? Repete para mim a pergunta, eu vou repetir para você a pergunta sobre misericórdia. Como podemos honrar a Deus? Onde está escrito isso, Tom? Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 31. Como podemos honrar a Deus? Se faça essa pergunta dentro do tema misericórdia. Como eu posso ter misericórdia? Como eu posso honrar a Deus? Porque a partir da hora que você tem misericórdia, você está honrando a Deus. Mas aonde eu tiro base bíblica para isso? Para me poder honrar a Deus? Você vai lá no livro de Provérbios, o livro do homem mais sábio do mundo, escrito por Salomão. Você vai no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 31, tá? Como você pode honrar a Deus. E vamos para a última pergunta do tema misericórdia. A última pergunta fala assim: o que devo, olha que pergunta, o que devemos desejar aos outros? Essa é a pergunta. O que devemos desejar aos outros, ao nosso próximo? Porque a misericórdia se resume sempre ao amor ao próximo. A lei se resume em amor a Deus e amor ao próximo. Se você não tiver misericórdia, se você não tiver misericórdia, se você não tiver amor ao próximo, se você não tiver um carinho, se você não estender a mão para o seu próximo, você não é candidato ao reino celestial. Você não entendeu o que é ser cristão. Você não entendeu a base do cristianismo. Você não entendeu o que é ser cristão. Ser cristão é você estender a mão para o próximo. Não deixar o próximo explorar do seu cristianismo, porque tem muitas pessoas que falam, ele é cristão, então vou pedir isso, vou pedir aquilo para o outro. Não, ser cristão não é ser bobo. Ser cristão é você honrar a Deus e ter compaixão do seu próximo e ajudar o seu próximo na medida do possível que você pode ajudar, tá bom? É que tem muitas pessoas que confundem o amor ao próximo, você ter compaixão. Muitas pessoas confundem o cristão como sendo bobo. Você não deve ser bobo, mas você tem que estender a mão ao seu próximo. Você tem que ajudar a pessoa na medida do possível que você possa ajudar. Não que você deve ganhar salvação por obras. Ninguém é salvo por obras. A Bíblia já fala isso. Ninguém é salvo por obras. Você é salvo sim pela graça. A graça e a misericórdia de Cristo Jesus. Todo ser humano é salvo unicamente pela graça. Nada que você possa fazer vai dar oportunidade de você ter salvação. Você é salvo unicamente pela graça em Cristo. Mas uma vez salvo, você precisa permanecer salvo em Cristo Jesus. E como que permanece salvo? Fazendo a vontade de Deus, tá bom? Então a pergunta é: o que devemos desejar aos outros? O que eu e você devemos desejar aos outros, ao nosso próximo? Onde está escrito isso, Tom? O que eu e você devemos desejar para outras pessoas? Coisas ruins? Coisas boas? O que a Bíblia fala? Onde está escrito isso, Tom? O que devemos desejar às outras pessoas? Você vai lá no livro de 1 Timóteo, 1 Timóteo, tá? No livro da sua Bíblia, 1 Timóteo, Novo Testamento, você vai lá, fecha a sua Bíblia, tem um índice com todos os livros lá, com capítulos e versículos, você vai lá procurar o número 1, Timóteo, então 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 2. A pergunta é: o que devemos desejar aos outros, às outras pessoas, a toda a humanidade? O que eu e você devemos desejar como cristão? Então você vai lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2, tá bom? Esse foi o tema sobre misericórdia. Espero que você entendeu sobre o tema, espero que você entendeu sobre o que é misericórdia, o que Deus teve por mim e por você,
né? Ele poderia ter destruído o mundo e ter reconstruído o mundo com novas criaturas que o obedeça, mas não, ele preferiu assumir o papel humano, estará retido no corpo humano por toda a eternidade, por amor a mim e a você, para nos dar uma nova oportunidade de viver num mundo melhor, sem dor, sem sofrimento, sem violência, sem desigualdade social, mas um mundo onde todos falam uma língua só, e essa língua é o amor. Então, brevemente, acerca de 2.500 vezes escrito nesse livro aqui, está falando que o nosso Jesus Cristo irá voltar. Ele é a única solução para os problemas da humanidade. Pode entrar governo, pode entrar monarquia, nada vai se resolver. O único que tem um poder de poder pôr o ponto final na história da humanidade, do sofrimento do ser humano, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso está escrito 2.500 vezes que ele vai voltar. Então esteja preparado, você não, Cristo vai voltar. Aceite você não, Cristo vai voltar. Acredite você não, Cristo vai voltar. Essa é uma promessa incondicional. Creia você não nesse livro, ele vai voltar. Esse aqui é um manual de procedimento do ser humano que te guia ao caminho da salvação. A única maneira de você conhecer a Deus profundamente é só através das Escrituras. Só tem duas maneiras de você conhecer a Deus. A natureza, que apenas dá uma característica de Deus, que Deus é amor. Quando você vê seu filho nascendo, quando você vê uma paisagem bonita, quando você vê uma flor desabrochando, quando você vê tudo belo, você consegue descrever, nossa, o Criador, ele é amor. Mas se você quer conhecer um Deus que luta por você, que veio a esse mundo, dá sua vida por você, se prendeu no corpo humano por você, estará preso por toda a eternidade e vai carregar as marcas do meu e do seu pecado por toda a eternidade, somente lendo a Bíblia. Por isso que eu falo que a Bíblia ela não é, nunca foi e nunca será um livro interpretativo. Ela é um livro guia, que vai te guiar ao caminho da salvação. Ela é o mapa, a qual você está perdido na selva, e é a única maneira de você poder sair dessa selva de perdição, onde tem lobos e leão querendo te devorar, que são seres malignos. Então não se iluda, não se iluda. Não importa 10.000 religiões que apareçam no mundo, mas só que nesse livro só demonstra duas religiões, o caminho certo e o caminho errado. Quando ele voltar, ele diante dessa 2,8 bilhões de religião cristã, denominada cristã, que existe no mundo, ele apenas vai reunir o pessoal da sua direita e da sua esquerda. E da esquerda, ele vai falar, apartai-vos de mim, maldito. E da sua direita, ele vai falar, vinde bendito do meu Pai, entrai no reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Então não importa quanta religião a pessoa, o ser humano tenta adaptar a Deus às suas necessidades. Não importa a interpretação que o ser humano faz. Não importa o jeito que você tenta achar os seus achismos que Deus pensa. Não, você tem que viver assim diz o Senhor, como Jesus Cristo viveu aqui na terra, dando um exemplo de cristianismo. Ele vivia dentro da palavra. O que estava escrito, ele falava, está escrito. Está escrito. Se você viver o está escrito, você vai encontrar a religião verdadeira e você vai encontrar o verdadeiro cristianismo. Então seja bíblico, não seja interpretativo, seja bíblico. Não tenta adaptar Deus às suas necessidades. Não tenta adaptar Deus às suas vontades, ao seu achismo, o que você pensa, o que você acha, o que é o certo e o que é errado. Faça como Jesus fez. Está escrito. Porque está escrito também nessa palavra. Nem só do seu dinheiro viverá o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passará, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E ele mesmo disse, examina as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são ela mesmo que dá testemunho de mim. Então você será julgado nas escrituras. Então pensa nisso, raciocina nisso, porque as escrituras é muito importante para a sua salvação. Se você não crê nela, eu respeito a sua opinião, mas você será julgado nela até a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Esse foi sobre o tema misericórdia. Como sempre eu falo no final desse vídeo, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Espero que você gostou do vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal e se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder ao longo do dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Meu nome é Tom Santos. Ore por mim, que eu estarei orando por você. Tchau. Até o próximo vídeo.